Lição de segunda-feira, nós estamos começando o estudo a respeito de Levítico, e sempre que a gente começa assim a estudar um novo livro, eu gosto de dar algumas informações sobre esse livro. Você tem o seu conteúdo aí na sua lição, você vai olhando aquilo que você já tem, mas eu quero acrescentar algumas coisas, ok? Então vamos lá, olha só. A obra, ou seja, o livro de Levítico, é um tratado jurídico fundamentalmente importante porque contém os regulamentos mediante os quais a vida religiosa e civil da nação hebraica devia ser governada, uma vez que a terra de Canaã fosse ocupada. Então, ali o livro de Levítico são algumas informações de como que o povo deveria proceder, de coisas que eles deveriam ter na relação deles com o tabernáculo, isso a partir daquele momento e principalmente depois que eles estivessem ali na terra de Canaã, que era a terra prometida. Continuando um pouquinho dessa análise do livro de Levítico, diz o seguinte: os 15 primeiros capítulos tratam de modo geral com princípios e procedimentos sacrificiais que dizem respeito à remoção do pecado e à restauração das pessoas à comunhão com Deus. Os 11 últimos capítulos enfatizam a ética, a moral e a santidade. O tema unificador do livro é a ênfase insistente sobre a santidade de Deus. Isso aqui é um negócio interessante da gente analisar pelo seguinte: às vezes você olha para o livro de Levítico e pensa assim, não, olha só um monte de regra, sacrifício. Você tem que olhar por trás disso, qual a razão disso, por que essas coisas elas foram dadas por Deus. E qual a razão? Aqui a gente vê uma delas, a santidade de Deus. Outra razão, o povo que não sabia ainda exatamente o que aconteceria no futuro, porque veja, hoje a cruz do Calvário, Jesus está no nosso passado, a gente já sabe o que aconteceu. Mas na época deles falava assim, olha, o Deus vai vir nessa terra e vai morrer por vocês. Eles não conseguiam entender essas coisas. Então, a questão do sacrifício, a questão do tabernáculo, tudo que acontecia ali nessa questão religiosa era para, de alguma forma, impressionar o coração das pessoas para que elas pudessem entender de que existia um Deus, o que esse Deus queria e como que ele iria lidar com as coisas do pecado e do perdão. Quando existe o sacrifício dos animais, aquilo ali nada mais era do que a demonstração de que alguém que não tinha cometido um erro pagava pelo seu erro. Já era uma forma de você falar, olha, um dia isso vai acontecer, no futuro. E foi o que aconteceu. Então, quando ali nos evangelhos, né, a gente vê assim, ó, Jesus, o Cordeiro de Deus, existe uma relação muito direta com esta frase, com tudo que acontecia em Levítico. Então, gente, a gente não pode esquecer, a Bíblia é um livro que fala a respeito de Deus, do plano da salvação e de Jesus. E Levítico não está fora disso daí. O livro de Levítico tem a centralidade em Deus e no sacrifício de Jesus para poder salvar a mim e salvar você também.